E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 98. No Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre o Cuff Leak Test, né, o teste de vazamento do Cuff, artigo publicado na Critical Care, agora esse mês, semana passada, fator de impacto de 6,407. Bom, a gente utiliza o Cuff Leak Test quando a gente está naquele processo de extubação do paciente, é um dos testes que a gente pode usar no momento da extubação, que é um momento delicado onde a gente está tomando várias providências para que o nosso paciente não falhe na extubação, né? A gente quer que o paciente tenha sucesso no processo de extubação. Então, a gente quer evitar a falha de extubação do nosso doente, garantindo o maior resultado de positivos nos testes que a gente está fazendo. O que acontece é que uma causa bastante comum de falha na extubação é o edema de laringe e obstrução de vias aéreas, e é justamente aí que entra o Cuff Leak Test. Muitos pacientes podem apresentar estridor, a gente tem uma incidência aí de 2 a 26% da presença de estridor, e com isso a gente pode levar um processo de falha da extubação. E aí a gente vai ter que reentubar o nosso paciente. E qual o grande problema da reentubação? É que ela aumenta a morbidade, tempo de ventilação mecânica e o tempo de UTI. Então por isso é muito importante a gente tentar estimar o risco de edema antes da extubação. Mas será que a gente consegue fazer isso com o Cuff Leak Test? Será que a gente precisa fazer isso para todo mundo? Então, como melhorar isso? Avaliar a precisão do Cuff Leak Test para prever a obstrução pós-extubação das vias aéreas e essa necessidade de subsequente reintubação. Então, os autores fizeram uma revisão sistemática e meta-análise, registrada prospectivamente na plataforma Prosper, utilizaram o Prisma aí na revisão sistemática e o QADAS-2 para avaliar o Risk of Bias dos artigos incluídos. Então, depois da busca aí na base de dados, os autores chegaram então em 28 estudos que foram incluídos na análise quantitativa e qualitativa. Da onde que vem então o estridor, né? Da onde pode ser a origem do estridor? A gente tem três principais origens, né? O nariz e a boca, a laringe e a traqueia. Uma das regiões mais comuns é aqui a laringe, que é formada lá pela epiglote, a supraglote, a glote e a subglote. Então isso aqui é a região mais comum do aparecimento do estridor e que está relacionado aí, né, à presença do tubo orotraqueal. Então a gente tem o nosso tubo orotraqueal lá na via aérea do paciente, a gente está com o cuff aqui insuflado. O que a gente quer quando a gente faz o Cuff Leak Test? A gente desinsufla o cuff para ver se ocorre a passagem de ar ao redor do tubo e a gente consegue detectar essa passagem de ar. Então, quando a gente esvazia o cuff, o que a gente quer com o Cuff Leak Test é detectar se o ar consegue passar ao redor do tubo. Se o ar não passa, isso quer dizer que a gente pode estar com algum problema aqui na traqueia, algum problema aqui na região da laringe, né? Algum tipo de edema que pode estar obstruindo a passagem do ar mesmo com o cuff desinsuflado. Então, o Cuff Leak Test, a gente pode fazer um teste quantitativo, então a gente mede o volume de vazamento de ar com o cuff vazio e avalia a obstrução das vias aéreas pós-extubação com base no volume absoluto de ar que eu estou vendo ou numa proporção com o volume corrente. Então lá a gente tem os valores mais comuns utilizados, vazamento de 110 ml ou 10% do volume corrente inspirado. E o teste qualitativo, ele vai examinar a simples presença ou ausência do ar expirado audível ao redor do tubo orotraqueal, indicando assim aprovação ou falha no teste. Então a gente não vai medir volume nenhum quando a gente usa o teste qualitativo, é simplesmente escutar ou perceber que está passando ar para a via aérea superior quando você desinsufla o cuff. O que é um Cuff Leak Test positivo? Então é quando tem ausência de vazamento, sugerindo alto risco de complicações pós-extubação, ou seja, ele é positivo para complicações pós-extubação. O que é um Cuff Leak Test negativo? É quando tem presença de vazamento, sugerindo baixo risco de complicações pós-extubação, ou seja, ele é negativo para complicações pós-extubação. Então, o resultado aqui da revisão sistemática, 28 estudos, 4.493 extubações avaliadas. A prevalência de obstrução das vias aéreas variou entre 4% e 37% aí nos estudos, e a prevalência de reintubação de 0 a 11%.
Com relação à obstrução das vias aéreas pós-extubação, o Cuff Leak Test tem uma especificidade alta de 0,87, uma sensibilidade moderada de 0,62, uma razão de probabilidade positiva de 4,63, uma razão de probabilidade negativa de 0,44 e um Diagnostic Odds Ratio de 10,54. Com relação à reintubação, a especificidade é de 0,88, a sensibilidade de 0,66, a razão de probabilidade positiva é 5,59, a razão de probabilidade negativa 0,39 e o Diagnostic Odds Ratio de 14,34. Traduzindo um pouquinho isso aqui, o que quer dizer? Que quando o teste dá positivo, ou seja, quando a gente tem alta chance de ter algum evento pós-extubação, a gente precisa sim tomar algum tipo de cuidado. O cuidado mais comum é administrar um corticoide para o paciente, mas que quando o teste é negativo, a gente não pode ter certeza, a gente tem muito falso negativo nesse teste, ou seja, apesar do teste ter dado negativo para complicações pós-extubação, o fato desse teste ter sido negativo não garante que não vai ter alguma complicação. Então a gente precisa continuar olhando o paciente de perto depois de estubá-lo, mesmo o Cuff Leak Test tendo dado negativo. A gente tem um guideline da TS que ele recomenda que o teste, o Cuff Leak Test, seja reservado para pacientes de alto risco, que a gente não faça para todos os pacientes que a gente vai estubar, e sim só para esses pacientes considerados de alto risco. Quem são esses pacientes? Pacientes que tiveram intubação traumática, intubados por mais de 6 dias, que estão com tubo endotraqueal grande, mulheres e reintubados após uma extubação não planejada. Então a gente não precisa sair fazendo o Cuff Leak Test em todo mundo, somente para pacientes considerados de alto risco. Conclusão: Cuff Leak Test tem uma especificidade excelente, mas sensibilidade moderada para obstrução das vias aéreas pós-extubação. É uma ferramenta útil na tomada de decisão sobre a extubação, mas a sua baixa sensibilidade sugere que um teste negativo não exclui completamente a obstrução das vias aéreas pós-extubação. Ou seja, continue de olho no seu paciente pós-extubação, mesmo com Cuff Leak Test negativo. E a maior especificidade sugere considerar a intervenção com corticosteroides sistêmicos em resposta a um teste positivo. Ou seja, quando o Cuff Leak Test dá positivo, é porque realmente existe um problema presente, a gente precisa tomar uma atitude, e essa atitude geralmente é a administração de corticosteroides sistêmicos, e a gente vai ter que esperar ali algum tempo até poder estubar o nosso paciente. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha com os amigos, manda lá o link no WhatsApp e deixa aí no seu comentário. Na sua prática você tem utilizado o Cuff Leak Test? Em quem vocês têm utilizado? E eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!